Carlinhos, do Nova Iguaçu, é um novo reforço do Flamengo. O Flamengo acertou a contratação do centroavante Carlinhos, do Nova Iguaçu. Chegou a hora da verdade. Hoje tem Mengão, decisão do Campeonato Carioca. No Flamengo, a palavra de ordem no jogo contra o Nova Iguaçu é respeito. Por se tratar também de uma final, a gente não pode dar mole, tem que estar bem concentrado, porque o Nova Iguaçu chegou com méritos e a gente sabe das qualidades dele. E o Flamengo vai receber quase 100 milhões de reais com venda de jogadores nesse ano de 2024. O Flamengo tem quase 100 milhões de reais para receber ainda nessa temporada com venda de jogadores. Faturamento de mais de 1 bilhão de reais. Imprensa esportiva fica de boca aberta com o Flamengo. O Flamengo bate novo recorde com receita bilionária e reduz dívida em 79%. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã deste sábado. Chega mais nação na manhã deste sábado, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. É hoje, chegou o grande dia, final do Campeonato Carioca, o Mengão vai entrar em campo e o Flamengo está escalado, hein? Vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo, mas antes chega dando aquela moral, explodir o dedo no like. Vamos bater juntos uma meta de 5 mil likes para esse vídeo, hein? Principalmente, você acredita na vitória do Mengão? Então deixa o like, vai nos comentários, escreva de qual cidade você está assistindo nossos vídeos e arrisque o seu palpite. Ó, se você é do Rio de Janeiro, se você é da Bahia, do Piauí, do Espírito Santo, Maranhão, Sergipe, se você é de Alagoas, se você está aí no Amazonas, no Acre, no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraíba, Pernambuco, Ceará, escreva nos comentários pra gente saber onde tem torcedor dando aquela moral aqui no nosso canal. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que aqui vamos trazer para você o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo. Então se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Desde já, vou deixar os créditos aqui ao canal da Flá TV, ESPN Brasil, João Guilherme, Vene Casagrande, Bernardo Ramos, link na descrição como créditos. Vamos juntos, então, analisar as últimas informações do Flamengo. Tá chegando a hora da grande decisão do Campeonato Carioca e a galera quer saber se o Mengão tá pronto mesmo pro jogo deste sábado, 5 da tarde, contra o Nova Iguaçu. Vamos conversar com essa galera, hein? E aí, cara, tá gostando do trabalho do Tite? Tô muito feliz com esse trabalho que ele tá nos trazendo, né? Sim, o Flamengo já começou muito bem. Tô. Ele tá fazendo muito gol e a gente vai ser campeão. Então vou te dar a oportunidade de fazer uma pergunta pra ele, vamos lá? Vamos. E aí, Tite, gostou desse tempo que o Flamengo tá treinando? Seja sincero, hein? Sinceramente, eu não gostaria. Eu gostaria que tivessem todos os atletas e nós estivéssemos dando continuidade ao trabalho. Mas é uma coisa inevitável. E nós temos que nos adaptar a essa situação que é real. É o real e o ideal. O real é esse. O ideal é que a gente tivéssemos todos nós. E aí nós procuramos, sim, fazer um trabalho de mobilização de todos os atletas. O clube, em relação a trazer os atletas de seleção para poder retornar, para a gente estar na melhor condição possível para esse primeiro jogo da final. Ô X, conta aí, qual o segredo? Porque conta lá a emoção, já que o Flamengo tá ganhando tudo. Dia a dia. Dia a dia. Eu tento me reportar, porque eu também tenho essa ansiedade, eu também vislumbro como é que vai ser no sábado, como é que vai... E aí eu dou um passo para trás e digo, faça o teu melhor no teu dia, faz o melhor hoje. Faz o teu melhor treinamento, faz a tua melhor condição técnica, tática, física, e ela tem o emocional mental. A emoção, quando entra para dentro do Maracanã, é uma coisa inimaginável. Só quem está ali para sentir a energia que dá. E ao mesmo tempo tu tem que ter uma capacidade mental de concentração para que tu não desequilibre no ponto de acelerar demais ou te inibir em função da grandeza de 65 mil pessoas com a expectativa, sim. Ô Tite, você ainda sente frio na barriga? Mesmo eu tendo toda a idade, tendo tido todas as experiências que tenho, eu também sinto. O atleta também sente. Por isso que é importante o torcedor passar o carinho no momento que ele erra. Porque no momento bom, a situação vai estar. Mas no momento que ele erra, se ele sente que o torcedor vem e o auxilia, ele se remobiliza. Porque são garotos. Tem uma série de garotos, tem jogadores de 24, 25, 26, 27 e outros mais experientes, mas também que sentem. Então esse approach, esse carinho que o torcedor passa,
Ele é extremamente importante. Foi nos jogos importantes que nós tivemos seguramente, até peço que seja também nesse jogo, para que essa força também ela venha do torcedor e passe para o atleta. O campeonato até aqui, justamente do Nova Iguaçu, só que não eram esses caras não, era o Sub-20, porque o Tite estava treinando o pessoal em pré-temporada. O que esperar desta final? Cícero Melo e Roberta Barroso. Fã de esporte, o Flamengo encara o Nova Iguaçu neste sábado no Maracanã com força máxima pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Pulgar, recuperado de dores musculares, treinou com o grupo nos últimos 2 dias e está à disposição de Tite, assim como os jogadores que foram convocados na data FIFA. Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Arrascaeta, De La Cruz, Vinha e Varela. Apesar de ter conquistado a Taça Guanabara, o Flamengo não conta com a vantagem do empate na final. O regulamento só dá a vantagem na semifinal. Ou seja, em caso de 2 empates consecutivos, a decisão será nos pênaltis. O Flamengo, na campanha do Campeonato Carioca, até aqui sofreu apenas 1 gol, e justamente do Nova Iguaçu, na segunda rodada da Taça Guanabara, quando empatou por 1-1 e depois não foi mais vazado. Vale reforçar que Rossi não disputou aquela partida, porque o rubro-negro jogou com o time de garotos. No Flamengo, a palavra de ordem no jogo contra o Nova Iguaçu é respeito. São 2 jogos, né? São 180 minutos, mas a gente sabe que o primeiro jogo também diz muito, né? Creio que se a gente estiver concentrado, aproveitar o fator casa também, fazer valer a pena. Jogando no Maracanã, isso tem uma grande vantagem para nós, diante da nossa torcida, apesar do mando não ser nosso, mas creio que isso a gente pode fazer valer a pena. Jogar concentrado, como a gente tem falado internamente, né? Por não ser um clássico, obviamente você acaba que seu subconsciente relaxando um pouco mais. O clássico tem todo aquele peso, né? Por se tratar também de uma final, a gente não pode dar mole, tem que estar bem concentrado, porque o Nova Iguaçu chegou com méritos e a gente sabe das qualidades dele. Olá, fã de esportes. O time do Nova Iguaçu encerrou sua preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, neste sábado, diante do Flamengo no Maracanã, às 5 horas da tarde, realizando um treino esta manhã aqui na Baixada Fluminense. O time está invicto a 9 jogos no Campeonato Carioca, 6 vitórias e 3 empates. Após o treinamento, o técnico Carlos Vitor e o meia Bill deram uma entrevista coletiva projetando o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Na verdade, nós não podemos mudar o nosso perfil. Estratégia é uma coisa, mudar o teu perfil é outra. E quando você chega numa final, já que chegamos aqui, nós temos que brigar para realmente levar o troféu, não tem como. Por mais que a gente saiba da grandiosidade do Flamengo, a gente vai estar sendo repetitivo com isso, mas a questão nossa realmente chegamos na final, não tem como recuar, agora ir para frente e buscar o que nos interessa. A gente sabe que o Flamengo foi o líder da competição, foi o campeão, né, do primeiro turno até. A gente sabe da nossa responsabilidade também. Bom, a gente vai leve sim pro jogo, sabendo da responsabilidade, sabendo da dificuldade que é, com a nossa responsabilidade também, mas acho que a gente vai leve sim, tentar buscar o nosso resultado, lógico, respeitando a equipe, respeitando o favoritismo que está lá do outro lado. A gente sabe do investimento, da grandeza que o Flamengo mas a nossa leveza também não tira a nossa responsabilidade dentro do jogo. A tendência é que o técnico Carlos Vitor escale o mesmo time que derrotou o Vasco no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca no Maracanã. A novidade será a volta do volante Fernandinho, que cumpriu suspensão e agora está à disposição do treinador. Números para acreditar. O Nova Iguaçu tem uma boa campanha, né? 72% de aproveitamento, só tem uma derrota nesse campeonato carioca, mas vai enfrentar do outro lado um Flamengo muito forte, muito sólido, sem nenhuma derrota, só com 1 gol sofrido com a equipe sub-20, como a gente já falou aqui. E 2 jogos, Mari. 2 jogos eu acho que acabam dificultando um pouco a vida do Nova Iguaçu, né? Um Flamengo que não sabe o que é perder nessa temporada, com o Tite no Campeonato Carioca, um Flamengo que a gente olha, se falta um jogador, tem outros para substituir, e acho que é importante a declaração que a gente vê ali do Bill e do Carlos Vitor, dizendo que assim, não é que a gente vai abrir mão do jogo, vai para ganhar, vai para jogar, mas sabe que também não pode ir com tudo, né? Porque senão se abrir é o que o Flamengo precisa, o mínimo espaço.
E é uma final que pode ser decidida já no primeiro jogo, né? Sim. Por isso que é a dificuldade, porque a estratégia, principalmente pro Nova Iguaçu, ela envolve as duas partidas ali. O Nova Iguaçu tem uma derrota e a derrota foi pro Fluminense, foi 3-0. E pensando na campanha do Nova Iguaçu até um pouco fora da curva, o Nova Iguaçu, ele não é que necessariamente ele abriu mão da Copa do Brasil pensando no Carioca, mas ali contra o Internacional ele levou um time bem mexido, perdeu, foi eliminado, enfim, mas aí na sequência conseguiu passar pelo Vasco. Dani, se fosse outros Flamengos, eu acho que daria até pra gente questionar que talvez é um jogo perigoso, porque a gente já viu esse grupo com outros comandantes vacilarem um pouquinho, até na concentração, que é o que o próprio Cebolinha fala, né, sobre a concentração. Esse Flamengo do Tite, eu acho muito difícil perder esse título, porque é um Flamengo que tem muita responsabilidade com a bola. O Tite conseguiu, acho que, resgatar, né, esse desejo pelos jogadores de terem essa responsabilidade para com a bola, e um Flamengo muito ofensivo, um Flamengo muito encaixado e defensivamente um Flamengo muito responsável também, né, no sistema defensivo, não só nos jogadores de trás ali, em que ele encontrou um bom encaixe, mas no sistema defensivo. Então, este Flamengo do Tite, eu acho muito difícil perder essa final. Nova Iguaçu, time fundado em 1990, pelo Jânio Moraes, que vive o maior momento da sua história, que tem faturado como nunca, inclusive renda no Maracanã, desse jogo de amanhã e outras coisas mais. Porém, minha gente, são realidades completamente diferentes. Um é bilionário, está entre os maiores faturamentos do futebol mundial, e o outro é um modesto, simples time da Baixada Fluminense, muito organizado e que faz um trabalho sensacional. Por isso que eu acho o seguinte, e é a opinião do meu amigo da padaria, que eu tenho a mesma opinião que ele. O pessoal da padaria é o mal barato, né? Porque a voz do povo é a voz de Deus. E aí, o que rolou? O Edgar, da padaria do Campinho, ali da região de Magé e tal, ele virou para o nosso amigo Betão Tricolor e falou o seguinte: ô Betão, se o Flamengo quiser e levar a sério, a final acaba neste sábado. E aí o Flamengo vai ter o jogo da Libertadores no meio de semana, terça-feira, contra o Milionários lá em Bogotá, e aí na semana que vem coloca um time reserva para poder jogar na outra semana a segunda partida da Libertadores em casa contra o Palestino. E aí o Betão conversou comigo, contou essa história e eu fiquei pensando, cara, é isso mesmo. Para o Flamengo é estratégico esse jogo de amanhã. Se o Flamengo abrir uma grande vantagem e encaminhar o título, ele vai ter muito tempo para se preparar entre o primeiro e o segundo jogo da Libertadores. E num calendário que vai ficar cada vez mais apertado, com a estreia no Brasileirão, com a entrada na Copa do Brasil e com o início da Libertadores da América, isso aí pode fazer diferença. Então, eu concordo com o Edgar. Se o Flamengo entrar focado e jogando no padrão que vem atuando no Campeonato Carioca, a decisão acaba neste sábado, hein? E vai ter gente falando que é soberba, que é isso, que é aquilo, mas é uma questão de realidade. Não dá para comparar um elenco, um poderio do Flamengo com o do Nova Iguaçu. Claro que é futebol, tudo pode acontecer e essa é a graça desse jogo. Mas se o Flamengo entrar focado, concentrado, como é a marca do Tite, a decisão acaba neste sábado. Essa é a minha opinião. E aí? Concorda comigo? Quero saber a sua opinião também. Deixe o seu comentário e vamos curtir a final do Cariocão. O Tite relacionou o Lohan, destaque da Libertadores Sub-20, Flamengo conquistando esse título. Ele, inclusive, fez o gol do título em cima do Boca Juniors na final, na decisão da competição. Lohan está relacionado para pegar o Nova Iguaçu nesse sábado. E eu vejo muitos torcedores pedindo o jogador na vaga do Luiz Araújo, o que para mim não é nenhuma loucura. Estamos falando de um jogador que é muito bom atleta, óbvio, ainda está naquele processo de maturação, processo de aprendizado, mas eu acho que eu não vejo motivos para não pensar nisso. Acho que o Luiz Araújo tem que abrir o olho sim, porque o Lohan é um jogador que tem muito potencial de crescimento ainda. Tem apenas 17 anos, o Flamengo negocia aí a renovação de contrato dele, o contrato vai até dezembro de 2025, é um jogador que o Flamengo, uma joia,
que o Flamengo vai lapidar e já está lapidando de uma maneira extremamente correta. Para finalizar nosso vídeo, o time titular do Flamengo que vai pegar o Nova Iguaçu nesse sábado. Muita gente me questionava nas ruas, nas redes sociais, se o Tite ia poupar, pensando na estreia na Libertadores. Por falar em estreia na Libertadores, o Flamengo vai com um uniforme que muitos torcedores gostam, diante do Milionários. Camisa rubro-negra, calção preto e meião rubro-negro. Eu, particularmente, adoro quando o Flamengo joga com esse estilo. Gosto também do meião branco e calção preto, não vou negar não, mas o calção preto me pega muito. Só uma curiosidade aí. E o time do Flamengo que vai a campo nesse sábado, 5 horas da tarde, é Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Nico de la Cruz, Arrascaeta, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Isso quer dizer que força máxima, até mesmo com jogadores que atuaram pelas suas respectivas seleções durante aí os últimos dias. O caso de Varela, Fabrício Bruno, o Vinha jogou pela seleção uruguaia, fica como opção no banco de reservas, Arrascaeta, De la Cruz. É isso, galera, força máxima. Isso, repito, não é informação, tá? Pelo meu entendimento, eu acho que o Flamengo vai querer passar o carro agora no Nova Iguaçu, encaminhar o título, depois joga a Libertadores e aí depois pode dar uma poupada ou outra no segundo jogo da final do Campeonato Carioca. E o Flamengo pode se tornar o primeiro clube do Brasil a não ter nenhuma dívida. Isso porque o Flamengo bateu novo recorde com receita bilionária e reduziu a dívida em mais de 79%. O Flamengo viu sua dívida cair de 227 milhões de reais para 48 milhões de reais em apenas um ano. O Flamengo arrecadou mais de 1 bilhão pelo terceiro ano consecutivo. E no balanço de 2023, divulgado nesta quinta-feira, o Flamengo anunciou uma receita bruta de exatamente 1 bilhão 374 milhões de reais. Enquanto isso, possui uma dívida operacional líquida de apenas 48 milhões de reais. O Flamengo está muito próximo de se tornar o primeiro clube brasileiro a não ter nenhuma dívida. Veja só, essa é uma publicação feita pela jornalista Raíssa Simplício, um abraço e um beijo carinhoso para Raíssa, porque o Flamengo, essa semana, divulgou o seu balanço anual, um faturamento recorde com uma renda bruta de 1 bilhão e 340 milhões de reais e uma dívida de 48 milhões de reais apenas. E aí, olhando esse quadro, você vê o seguinte: em 2013, quando começou a transformação do Flamengo, a gestão de Eduardo Bandeira de Melo, mais com a presença do Landim, que era um homem do planejamento financeiro, do Valim Vasconcelos, do BAP e de todo este grupo que está no poder hoje, é importante sempre a gente fazer essa correção histórica. Todo mundo fala, o Bandeira salvou o Flamengo. Isto não é verdade. O Eduardo Bandeira de Melo fazia parte de um grupo e virou presidente porque o Valim, que era o candidato, não tinha condições na época de assumir. Então ele foi colocado pelo grupo como candidato, venceu a eleição e ficou por 2 mandatos. Teve uma participação importantíssima, mas não foi ele que salvou o Flamengo, e sim um grande grupo que ele fazia parte, comandado por Landim, Valim Vasconcelos e tantos outros que eu já citei aqui. E aí você vê, quando começou 2013, o Flamengo tinha 750 milhões em dívida e um faturamento de 180 milhões de reais. Caramba! Você veja como o jogo foi mudando, hein? Aí, em 2014, 660 milhões a dívida, já tinha diminuído bem. 2015, 554 milhões. 2016, 472 milhões. 2017, 450 milhões. 2018, 455 milhões. Aí você vai perceber o seguinte, em 2019 e em 2020, que a equipe começou a ganhar títulos depois dessa reestruturação financeira, a dívida aumentou. Em 2019, 466 milhões e em 2020, 585 milhões, reforçando o elenco, montando uma equipe forte. Aí em 2021 já teve uma queda drástica, 292 milhões, isso aqui no meio de pandemia e tudo, impressionante. 2022, 227 milhões e nesse último ano algo espetacular, 48 milhões. Um time que fatura 1 bilhão
e 340 milhões, a receita recorde da história do futebol brasileiro. Isso deveria ser muito mais divulgado, eu acho, sabe? Porque o Flamengo, ele mostra o caminho para os demais. Vamos usar a força da nossa torcida, capitalizando os recursos, fazendo uma administração séria, competente, para usufruir disso, gerar dinheiro, virar uma máquina de fazer dinheiro, pagar as dívidas, como ficou de 2013 até 2018, exclusivamente fazendo isso, e depois, gradativamente, foi usufruindo de uma melhor situação financeira até chegar nesse momento num patamar impensável. E onde vai parar esse time do Flamengo? Não sabemos, né? Agora, a administração é algo extraordinário e que merece ser melhor divulgado. Excepcional notícia para o Flamengo, que não vem por acaso. Isso é fruto de trabalho, muito trabalho nos últimos 11 anos, das direções do Flamengo. Eu tenho minhas críticas aqui às direções do Flamengo. A gestão Eduardo Bandeira de Mello, se por um lado foi boa no aspecto financeiro, sobre o qual a gente vai falar neste vídeo, foi muito ruim no aspecto esportivo, né? E a gestão do Rodolfo Landim também tem motivos para ser criticada eventualmente. Mas eu quero falar aqui sobre a queda da dívida do Flamengo, né? Sobre o faturamento a gente já havia falado e vai continuar falando aqui nesse vídeo, mas sobre a queda na dívida, que é uma coisa espetacular. O Flamengo em um ano, olha só, em um ano reduziu sua dívida de 227 milhões para 48 milhões de reais, gente. 48 milhões de reais em dívida, o Flamengo vai zerar sua dívida, não tenho dúvida disso, em um ano. No próximo balanço a gente vai ver que a dívida do Flamengo foi zerada. Isso é histórico, gente. Eu não vou dizer que virei rubro-negro, eu nasci rubro-negro, numa época em que o Flamengo ganhava muito, né? Foram o início dos anos 80, final dos anos 70 ali, né? Mas durante muito tempo o Flamengo foi motivo de chacota, né? Por causa daquela frase do Vampeta, inclusive, eles fingem que me pagam, fingem que jogo, tal, aquela coisa toda. E agora o Flamengo é soberano, o Brasil está pequeno para a grandeza, a pujança do Flamengo financeira. A dívida do Flamengo era na casa de 750 milhões de reais. E o Flamengo faturava, à época, 200 milhões de reais. Hoje o Flamengo fatura 1.374 milhões de reais. Foi o que aconteceu no último ano, faturamento, aliás, recorde, né? Mais até do que a CBF faturou no último balanço divulgado por ela, ou seja, no exercício do ano de 2022. É muita grana, gente, é muita grana que o Flamengo vem faturando, é algo a se aplaudir, né? E a gente vê outros clubes que patinam na questão de gestão esportiva, gestão financeira, aliás, a maioria dos clubes no futebol brasileiro, né? E vê o Flamengo ensinando como se faz. Tem uma cartilha pronta, é só seguir o que o Flamengo fez, que foi inédito no futebol brasileiro, para que um clube endividado, por exemplo, como o Corinthians, possa sanear as suas dívidas e suas finanças. Isso demora, isso leva tempo, tá? Mas vale a pena, porque o Flamengo hoje é um clube, por exemplo, que pode chegar e contratar um jogador como o De La Cruz, pagando 16 milhões de dólares à vista. Pode se dar ao luxo de ter um jogador de 8 milhões de euros, por exemplo, o caso do Matias Vinha, como reserva do time, né? Isso tudo é porque o Flamengo tem muito dinheiro, então a questão esportiva é uma mera consequência da boa governança financeira do clube. É óbvio que o Flamengo patina em termos esportivos, eventualmente, como aconteceu em 2023, quando não ganhou absolutamente nada. Se tivesse conquistado títulos, esse faturamento poderia estar na casa de 1,5 bilhão, talvez, né? Então a questão esportiva, neste caso, atrapalhou o Flamengo com as consequentes trocas de técnico, aquela coisa toda, né? Sobre as quais a gente já falou muitas vezes aqui no canal. O Flamengo tem quase 100 milhões de reais para receber ainda nessa temporada com venda de jogadores. Pois é, na lista ainda tem Paquetá, na lista ainda tem, sabe quem? Vitor Gabriel.
Pablo Mari, o jogador mais rentável na história do Flamengo. Pois é, o Flamengo ainda tem quase 100 milhões de reais a receber em 2024 por parcelas de venda de jogadores em outros anos. Papel e caneta na mão. Primeiro, Matheus França, 48,5 milhões de reais no dia 31 de julho. João Gomes, 20,1 milhões de reais no dia 31 de julho. Vinícius Souza, 6,7 milhões de reais no dia 31 de agosto. Lázaro, que hoje está no Palmeiras, inclusive, 6,4 milhões de reais no dia 30 de setembro. Pablo Mari, é o jogador mais rentável da história do clube, 3,5 milhões de reais no dia 30 de agosto. Cauã Santos, o goleiro, 2,1 milhão no dia 20 de setembro. Vitor Gabriel, 2 milhões de reais no dia 30 de junho. Lucas Paquetá, 1,5 milhão de reais no dia 31 de agosto. Natan, 1,5 milhão de reais no dia 30 de setembro. E também Paquetá, porque aí é negócio de mecanismo, 113 mil reais no dia 31 de outubro, totalizando aí 92,4 milhões de reais. Galera, o Flamengo sabe fazer negócio. E quando eu falo assim, sabe fazer negócio, é porque além de vender bem, valor, o Flamengo negocia para receber, enfim, durante muito tempo, com mecanismo, percentual de direitos econômicos, futura venda. E é assim, o Flamengo está certo, o Flamengo vive, ganha. Olha o Pablo Mari, gente. O Pablo Mari está rendendo dinheiro ao Flamengo até hoje. E olha quanto tempo ele saiu do Flamengo. Ele saiu em 2019, não foi isso? Ou 2020? Começo de 2020 foi quando foi vendido para o Arsenal. A gente está em 2024. Pô, gente, peraí, né? É um jogador que, rendeu muito e continua rendendo fora das quatro linhas quando se trata de dinheiro. E o Carlinhos do Nova Iguaçu é o novo reforço do Flamengo. A informação, porque o Flamengo tem um novo centroavante. Notícia publicada primeiramente pelo GE, nós confirmamos, o Flamengo acertou a contratação do centroavante Carlinhos, do Nova Iguaçu. Esse mesmo Carlinhos, que fez gol no Flamengo, que não era o elenco comandado pelo técnico Tite, era o Mário Jorge. O mesmo Carlinhos que enfrenta o Flamengo nesse sábado e também no outro domingo, na final do Campeonato Carioca. E o Flamengo encaminhou a contratação desse jogador, contrato de 3 anos. Minutas já foram trocadas, tudo encaminhado, falta assinatura e aí o anúncio oficial. Para quem não sabe quem é esse jogador, o Carlinhos, ele tem 1,90 m, centroavante, ele é até habilidoso, 27 anos, iniciou na base do Corinthians, inclusive. O Tite lembra do jogador dos tempos de Corinthians, ele iniciou na base do Corinthians, chegou a fazer algumas partidas ali no time profissional, mas não engrenou, foi emprestado ao Oeste de São Paulo, depois de Grêmio Novo Horizontino, passou pelo Vila Nova, Marcílio Dias, Atibaia, São Caetano, Santo André, Audax Rio, Juventus de São Paulo, Audax Rio novamente, Camboriú em 2023 e em 2024 chegou ao Nova Iguaçu. Esse ano ele tem 13 jogos, 9 gols e 1 assistência. 27 anos. Eu vou ser bem sincero, depois de dar a informação aí, eu vou falar aquilo que eu penso. Não acho que seja jogador para vestir a camisa do Flamengo no momento atual. Longe disso. Mas o jogador pode chegar e calar minha boca. Ele mostrou que é habilidoso. No jogo contra o Vasco, no primeiro jogo contra o Vasco na semifinal, achei até, digamos assim, ele um pouco prepotente nas finalizações. Soberbo, sabe? Podendo fazer gol, querendo dar cavadinha, perdendo muitas oportunidades. É um jogador que tem até o potencial, mas ele nunca jogou, exceto o Corinthians, time que ele começou, mas os demais clubes, com todo respeito aos demais clubes, não são time grandes aqui no cenário do futebol brasileiro. Pelo contrário, aí fica a incógnita. Será que ele vai render com a camisa do Flamengo? Essa contratação me lembra muito, sabe qual? Lembra do lateral direito João Lucas, em 2019, que ele se destacou pelo Bangu no Campeonato Carioca, foi contratado pelo Flamengo e depois nunca vingou. Hoje, se eu não me engano, ele está no Santos, passou pelo Cuiabá. Eu não vejo o Carlinhos como jogador para vestir a camisa do Flamengo. Mas, repito, pode chegar e calar minha boca. Se é que vai calar minha boca, se é que ele vai ter muitas oportunidades. A ver, fato é que o Flamengo encaminhou a contratação
desse atleta. Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo, hein? Essa contratação do Carlinhos pegou todo mundo de surpresa, hein? Agora vamos ver o que vai acontecer, vai ter a final do Campeonato Carioca hoje. Arrisque o seu palpite aí nos comentários. É isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Fica ligado no nosso canal, assim que a gente tiver mais informações, vamos trazendo pra vocês aqui no nosso canal. Tamo junto, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.